Seja muito bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde para você. Eu sou Tabata Pote e te faço companhia novamente na tarde desta quinta-feira no Consulta ao Doutor. E como eu disse, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer e também o Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama. São dois assuntos importantíssimos, isso porque, olha só, teve um aumento do número de casos de diagnóstico de câncer aqui no Brasil em adultos de 18 a 50 anos. Olha, só para você ter uma ideia, tá? Segundo dados do SUS, o Sistema Único de Saúde, os registros de 2013 a 2024 aumentaram de pouco mais de 45 mil para mais de 174 mil. Isso é 284% de aumento. Olha esse salto, gente, é alarmante realmente. E aí por isso que a gente vai tratar desse assunto hoje. Como combater essa doença, quais hábitos que a gente deve abandonar, que nós estamos ali cometendo no dia a dia, ou quais hábitos bons que a gente deve adotar na nossa rotina para prevenir essa doença, viu? Tudo isso a gente vai tratar aqui hoje no Consulta ao Doutor desta quinta-feira. Eu te lembro que nós estamos ao vivo na Hit TV, mas também estamos ao vivo no nosso site hittv.com.br. Tá aparecendo aí na sua tela também as nossas redes sociais para você seguir a nossa emissora. Estamos ao vivo também pelo nosso canal oficial do YouTube, Hit TV Oficial. E é claro que, como todos os dias, a gente tem a nossa enquete rolando lá no nosso Instagram oficial, @consultaodoutor_HitTV. Vamos colocar na tela, já pega o seu celular. Se você ainda não participou, pode colocar lá que a gente vai ler o resultado logo mais aqui no programa. Quais hábitos você acha que deve adotar para prevenir o câncer? Os hábitos que você deve adotar aí na sua rotina: praticar atividade física, evitar comer processados e embutidos, usar protetor solar, fazer avaliações médicas de rotina. Quais desses hábitos você precisa encaixar aí na sua rotina que você acha que está pisando na bola? Tudo isso a gente vai falar sobre o assunto aqui no Consulta ao Doutor e vamos conhecer agora os nossos convidados de hoje. Coloca na tela a ficha da doutora Jaqueline Nunes, cirurgiã oncológica. Ela atua na área há 6 anos, escolheu a profissão movida pelo desejo de atuar diretamente no combate ao câncer e impactar vidas por meio do cuidado, alívio de sintomas e melhora da qualidade de vida. Seu diferencial está na forte atuação assistencial, unida ao compromisso com o ensino, difundindo conhecimento sobre câncer e cirurgia oncológica para especialistas em todo o país. No dia a dia, percebe desafios como o acesso limitado a tratamentos de excelência e o tabu que a palavra câncer ainda carrega. E o nosso próximo convidado é o Edson Timóteo, profissional de educação física, fisiologista, mestrando em saúde coletiva, atua na área há 17 anos, mestrando em saúde coletiva, tem como diferencial a visão ampliada sobre a importância da saúde para todos. Escolheu a profissão movido pelo desejo de ajudar pessoas e o seu maior desafio é incentivá-las a praticarem atividades físicas. Seu lema é claro: a estética não é o único objetivo. Perfeito, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde para vocês. Uma honra estar com vocês novamente, obrigado pelo convite. Muito obrigada, doutora. Boa tarde, Tabata, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Bom, um assunto importantíssimo num dia importantíssimo, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer e da luta contra o câncer de mama. Primeiramente, para a gente entender, vou começar com a doutora para explicar para a gente o que é o câncer, doutora, e aí emendando uma outra pergunta: todo tumor é câncer? Perfeito, excelente pergunta. Câncer é uma doença genética, por definição, ok? E dizer que a genética não significa dizer que é hereditária, que é herdada de pai para filho. Essa é uma pequena diferença, tá? É uma doença genética porque acontecem alterações no código genético das células e por vários motivos, principalmente em 90% dos casos, por fatores ambientais, então por estilo de vida, por hábitos,
A nossa forma de viver leva as nossas células a sofrerem algumas mutações e a célula começa a se dividir inadvertidamente, sem parar. E é isso que caracteriza o câncer, tá? Então, é uma doença genética, causada aí, por fatores ambientais, principalmente, caracterizada pela proliferação anormal. E aí, o que acontece? Nem todo tumor é câncer. Tumor é a proliferação anormal. Qualquer coisa que cresce de maneira anormal é tumor. O que diferencia um tumor benigno de um tumor maligno é justamente a capacidade que ele tem de se espalhar. Então, ele cresce de maneira anormal, a ponto de invadir os órgãos à distância, ele não respeita limites anatômicos, ele nasce no intestino, mas ele pode invadir o útero, o ovário, as estruturas ao redor, e ele também tem o potencial de gerar metástase, que seriam quando células saem desse tumor e vão para outros órgãos do nosso corpo, através do sangue, por exemplo, espalhando para fígado, para pulmão, ou através do sistema linfático, se espalhando para os linfonodos, né, que são as nossas ínguas, digamos assim. Então, basicamente isso, nem todo tumor é câncer, inclusive temos muitos tumores benignos comuns no nosso dia a dia que não necessariamente necessitem de tratamento. É que quando fala tumor, né, doutora, se arrepia, quando a né? gente vai fazer exame de rotina e fala, eu tô vendo aqui, parece um tumor, quando vai fazer algum exame de imagem, a gente já fica apreensivo, né? Já fica pensando, meu Deus, câncer. Já pensa assim, morte. Né? Tá bem associado. Só que tem muita coisa que a gente vai falar. Eu queria falar para você que está nos acompanhando que você pode participar e mandar a sua dúvida para a gente no decorrer do programa. A doutora, o Edson também, fisiologista, ele vai explicando para a gente também aqui ao vivo. O DDD é 11-3337-5886, tá aparecendo na sua tela. Pode mandar para a gente mensagem, se você passou pelo câncer, foi diagnosticado, tem alguma dúvida, tem algum parente na família e você quer saber se há risco de ter a doença também, como prevenir, enfim, manda a sua dúvida, a sua mensagem será muito bem-vinda. Edson, a gente fala muito sobre atividade física, né? O quanto é importante para a saúde do corpo, para a qualidade de vida, enfim, N coisas. Mas eu queria que você explicasse para a gente, né, a associação da atividade física, da prática, com o combate ao câncer e também a outras doenças, né? É comprovado cientificamente, né, que a gente tem uma prevenção de 20% de quem pratica atividade física com alguns cânceres direto. E o estilo de vida já tem uma ligação de prevenção de até 80%. Como a gente estava conversando antes, o processo inflamatório do corpo se diminui pela atividade física, pela essa regularidade da atividade física. Uma outra forma de prevenção muito aguda, que através da atividade física é possível, é o controle do sobrepeso e obesidade. Então, esses fatores unidos, eles são primordiais hoje na prevenção e no tratamento do câncer, com certeza. Então, a prática de exercício regular, e aí tem as suas variações, né? A gente tem os treinos aeróbios, tem os treinos musculares, um estilo de vida ativo faz com que essa prevenção seja muito importante nos dias de hoje. Nós temos uma recomendação, né, pela Organização Mundial de Saúde, que é uma prática de 150 minutos semanais, e isso pode ser diluído, né? 30 minutos por dia, que serve como remédio de prevenção, faz total diferença. Agora, com relação ao tipo de atividade física, tem alguma recomendação? A gente entende hoje que um programa de atividade física ele deve desenvolver as habilidades naturais do corpo, né? Então, a capacidade cardiorrespiratória e as necessidades de resistência dos músculos. Então, hoje, num programa para os alunos da nossa assessoria, que a gente tem muito sucesso, passa por exercícios cardiovasculares, então aeróbio, esteira, bicicleta, caminhadas, nessa capacidade que aumenta a frequência cardíaca, e isso tem comprovação científica na relação da relação inflamatória, e o estímulo muscular. Hoje, comprovado cientificamente que quanto mais massa muscular, mais fator de prevenção. Ótimo saber, né? Eu vi até recentemente um dado falando que
aí a doutora pode dizer se é verdade ou não. Mas quanto mais músculos, você também, né? Sim. Quanto mais músculos na coxa, principalmente, nas pernas, isso pode ajudar na prevenção de câncer, de Hoje doenças? a gente tem diversos estudos avaliando tanto a quantidade de massa muscular quanto a sua capacidade de força, então preensão manual, força de pernas, com diversas associações de prevenções de doenças. Comprovado cientificamente, por exemplo, as degenerativas da mente, Alzheimer, esquecimentos e degenerativas dessa qualidade, são comprovados que através da quantidade de massa muscular e força, capacidade funcional, a prevenção ela é certificada. Uma outra relação que os estudos estão associando com muito sucesso é que quanto maior essa massa muscular, maior o metabolismo. E se maior o metabolismo, a gente tem uma condição maior de menos acúmulo de gordura, sobrepeso e obesidade. E aí é onde, com certeza, a gente tem os dados de que, tanto em relação à prevenção de doenças crônico-degenerativas, hipertensão, diabetes, ou degenerativas da mente, a gente também tem uma associação direta com câncer. Falando sobre isso, dessa questão, a pessoa que não pratica atividade física e é sedentária, isso é um fator de risco, Sem doutora? dúvida, sem dúvida. Se a pessoa for sedentária, ela tem então mais riscos, não quer dizer que vai ter ela câncer. vai ter. Não, de maneira alguma. Mas a chance aumenta. E a chance aumenta, inclusive assim, o principal fator de risco para se ter câncer é viver, é a idade. Tá? Idade é o principal fator de risco. Porque, como eu te disse, se ocorrem alterações no código genético da célula, a gente tem trilhões de células no nosso corpo nesse momento que estão se dividindo para o nosso cabelo crescer, para tudo acontecer, para o nosso metabolismo acontecer, certo? Você imagina uma vida longa de várias divisões. Então, a própria idade por si só já é um fator de risco. Então, você associar outros fatores de risco aumenta o risco, né, aumenta a chance de que erros na divisão celular vão acontecendo. Então, por exemplo, o tabagismo, que a gente tanto fala. O tabagismo age diretamente no código genético da célula. Alcoolismo, vírus, né? Então, a gente fala muito sobre o vírus do HPV, que tem uma interação com o código genético da célula e causa câncer de colo de útero, de canal anal, de garganta, por exemplo, de pênis, vagina, vulva, vírus de hepatite B levando bactérias como H. pylori no estômago. Então, tem coisas que são fatores de risco modificáveis, por exemplo, fazer atividade física, como foi muito bem explicado aqui, para justamente a gente diminuir o processo inflamatório no nosso corpo. E o impacto da atividade física tem muito a ver com a questão da obesidade, porque a obesidade é um dos principais fatores de risco para muitos tipos de câncer. A pessoa que é obesa, além dela ter um aumento da resistência à insulina, que também é uma parte de fisiopatologia para gerar alguns tipos de câncer, ela está num estado hiperhormonal, a pessoa obesa. Por exemplo, uma mulher obesa, ela tem altos níveis de estrogênio circulando no corpo dela. E o estrogênio é alimento, é estímulo para alguns tipos de câncer, como câncer de mama, como câncer de endométrio. Então, quando a gente faz atividade física, a gente controla a obesidade e isso impacta diretamente nos riscos. Então, isso é um fator de risco modificável. Envelhecer não é um fator de risco modificável. Inclusive, a gente quer envelhecer, a gente quer viver mais. É inclusive por isso que a gente vê aumento dos casos de câncer, porque graças a Deus a população está vivendo mais. Então, quanto mais as pessoas viverem, maior é o risco de desenvolver câncer. Eu acho que também tem um esclarecimento que também traz bastante lucidez nesse ponto. O corpo já lida com o ambiente, né? A gente já lida com fatores estressores. Se eu associo a essa luta normal, diária, né, que a gente vê ao longo da história humana, lidando com vírus, bactérias e outros agressores, eu associo a essa luta natural alimentos que são, por exemplo, processados, cheios de substâncias, né, que o corpo vai ter que lidar. Excesso de sal. Eu alio ao sedentarismo. Por exemplo, o corpo foi feito para estar em movimento. É uma máquina, É uma né? máquina Que precisa eu dei uma palestra na semana passada numa conferência de mulheres com 600 mulheres. E eu falei que o processo natural desse movimento é para que ela seja utilizada. Se esse processo natural não for atendido, a chance de adoecer é muito alta.
Então eu vou também gerar mais um processo que é esse corpo se adaptando a um não movimento. É uma adaptação. Então, existem os agressores naturais, as células ali se entendendo, porque isso que gera o câncer, as células com uma confusão, se for a gente fosse facilitar o entendimento. É um né, doutora? conjunto de fatores. Então, a divisão anormal da célula que pode acontecer, e a gente tem mecanismos no nosso corpo de defesa, a nossa imunidade, por Exato. exemplo. Então, é um desbalanço entre o que ocorre de erro e os mecanismos que a gente tem no corpo para corrigir esses erros é o que leva ao câncer. E só para completar um raciocínio assim, o que eu ia te falar, já que hoje também é pauta para câncer de mama, só o fato de nascermos mulheres nos traz o risco de ter câncer de mama. Então, por nascermos mulheres, a gente tem um risco de 14% por existirmos em ter câncer de mama. Os homens é menor que 1%. A gente controla isso? A gente não controla. Então, por isso que ter câncer pode, mesmo quem não fuma, quem faz atividade física, existem alguns fatores que não são modificáveis. Já que eles existem e a gente não tem controle sobre eles, é nossa obrigação tentar agir sobre os fatores que a gente pode controlar. Que são não fumar, não beber, fazer atividade física, se vacinar, né? Então, fazer consultas de rotina no sentido de se eu não posso prevenir, mas que eu pelo menos diagnostique precocemente, porque na grande maioria das vezes câncer não dá sintoma. Então, é difícil o paciente entender por vezes que ele precisa ir no médico estando ótimo, mas eu não sinto nada. Mas por que eu vou? Verdade. A gente que é mulher até tem esse hábito. Isso, Exato. né? Muito. A gente, mulher, como a doutora ia falar, né? Nós temos o hábito de nos cuidar mais, né? Os homens, né? Quem tem homem na família convive. Tá melhorando, mas é Tá difícil. melhorando, É mais mas difícil. é mais difícil. Mais difícil. Né? E aí fica naquela luta de fazer entender que todos nós precisamos ir ao médico regularmente. Exato. Precisa fazer atividade física, né? Essa relação também, a gente está, eu acho que um dos principais desafios da Eu Quero Saúde, a gente está crescendo muito, é a atividade física também como prevenção, nessa construção de estilo de vida geral. Então, eu me alimento bem, eu faço exercício físico, eu faço as consultas periódicas. Dormir Saúde bem. mental boa, é tudo um conjunto. Isso, está crescendo essa associação dos homens também, graças a Deus, em que, poxa, eu posso fazer algo na direção da minha saúde. Então, a relação com o médico não é somente agora mais de tratamento de doenças, não. É uma relação preventiva, uma relação de construção de intelecto e conhecimento da sua própria saúde, e isso traz muito resultado. E aí, eu disse que a maioria dos tumores, né, dos cânceres são causados por causas esporádicas, mas obviamente existem as causas hereditárias. E a nossa medicina hoje, ela é muito voltada a identificar, porque existem sim pessoas que nascem com síndromes de predisposição ao câncer e essas pessoas precisam ser seguidas de maneira diferente, rastreadas de maneira diferente. Existe cirurgia para prevenir câncer antes mesmo que ele aconteça. Todo mundo lembra da história da Angelina Jolie. Sim. Então, Das mamas, né? ter informação é poder, né? Então, você atender uma família, atender um paciente, identificar que existem, né, vários casos de câncer naquela família, olhar diferente para aquela família. Aquela família precisa entender a importância dela eliminar os fatores que são modificáveis, mas ela tem um fator inerente dela que não é modificável, que é alguma síndrome de seu alcance, Então, ser agarrado, fazer né? Exato, e fazer um rastreamento diferente, exames às vezes diferentes do que a população geral, e mesmo cirurgias redutoras de risco, procedimentos que visem prevenir. Eu acho que é isso que a gente quer. Eu, como cirurgiã, a cirurgia, não sei se vocês sabem, a cirurgia, ela é a principal modalidade de cura do câncer. A principal, dos tumores sólidos, tá? Quando a gente fala em tumores sólidos, e por tumores sólidos entenda que não são as leucemias e os linfomas. Todos os outros tumores, quando a gente tem intuito curativo, a cirurgia é a principal modalidade de cura. Então, exatamente. Não é melhor a gente fazer alguma coisa para prevenir que a gente nem precise disso, né? Ou chegar num ponto em que a gente pode fazer um único tratamento que seja suficiente para tratar esses pacientes, né, sem, por vezes, necessidade de químio, de rádio, enfim. E o diagnóstico precoce está muito associado a isso, né, ou mesmo cirurgias para que a gente evite
que o câncer aconteça. A gente tem perguntas já no Vamos. nosso WhatsApp. Vamos abrir a nossa tela, então, para ler quem mandou a primeira pergunta. Vani, eu acredito que seja assim, Vani Alves, de São Paulo. Muito obrigada pela mensagem. Boa tarde, Tabata e doutores. Tenho 67 anos, faço o tratamento para câncer de rim. Já retirei o rim esquerdo e tenho metástase na região do fígado. Atualmente faço quimioterapia oral e gostaria de saber quais outros tratamentos poderiam ser indicados para o meu caso. Eu acho muito importante a gente ver perguntas desse tipo, porque eu recebo perguntas desse tipo todos os dias. Então, câncer não é uma doença única. Câncer de rim não é uma única doença. Existem dezenas de cânceres de rim, de tipos histológicos. E mais do que isso, a medicina hoje, a gente faz uma medicina de precisão. Então, eu vou olhar o tumor da Jaqueline. Qual é o tipo histológico dele? Quais receptores existem na membrana desse tumor? Quais interferências com a imunidade? Enfim, para que a gente faça um tratamento personalizado, digamos assim. Então, existem, para alguns pacientes com tumores de rim, vão receber quimioterapia, outros vão ser tratados só com cirurgia, outros podem receber imunoterapia. Então, imunoterapia, né, para explicar, a quimioterapia é a destruição das células, né? O intuito é destruir as células doentes, as células de tumor, as células de câncer. Só que a gente acaba destruindo outras células do corpo que se dividem rapidamente. Então, por isso que anemia, existe, né, esse efeito, diarreia, perda de cabelo, porque a gente acaba não sendo tão seletivos assim. Existem as terapias-alvo. Geralmente os comprimidos, os remédios em comprimido costumam estar associados a terapias-alvo. Então eu escolho, eu identifico um receptor na célula, daquele tipo de tumor dela, e esse remédio age como um alvo naquela célula e funciona para aquela paciente. A imunoterapia, por outro lado, eu não estou tratando as células doentes, eu estou ensinando o meu corpo, eu estou ensinando o meu sistema imune a fazer esse trabalho. Então, que é bastante diferente, né? Então, o perfil de efeitos colaterais é outro. Eu tô falando isso de uma maneira geral porque, Vani, não tem como eu saber quais opções você tem, porque eu não sei qual é o seu tumor. Eu não sei qual é. Então, eu atendo muitas consultas, às vezes de telemedicina, de segunda opinião, de pacientes, né, que o paciente conta direitinho, olha, eu tive o câncer de mama, eu operei, aí eu esvaziei, eu tirei as ínguas da axila, depois eu fiz rádio, depois eu fiz quimio, depois eu tomei um remédio. E aí agora voltou, e agora eu quero saber o que eu tenho que fazer. Não sei, eu não sei qual foi o tumor que você teve, qual quimioterapia você recebeu, por quanto tempo, qual foi o intervalo de tempo entre a doença ter... É uma doença localizada ou é uma doença metastática? Então, assim, não tem como... Exato, né? Exato. É um tratamento muito complexo e que demanda avaliações muito individuais, muito peculiares de cada paciente. Então, não tem como a gente responder de uma maneira mais objetiva. Ah, tem um remédio para câncer de mama que melhorou para pacientes com cânceres com receptor hormonal. Que revolucionou o tratamento da doença metastática. Tem mulheres com câncer de mama hoje vivendo muito tempo, convivendo com a doença, só que são para pacientes que têm expressão de receptor hormonal positivo. Não são todas as pacientes que têm esse perfil. Outras não expressam nenhum marcador. Outras têm... Então, assim, não dá pra gente dizer. Às vezes o comprimido que é excelente para a Tabata não serve para a Jaqueline. A Tabata vai viver 10, 15 anos convivendo com aquilo, mas para a Jaqueline, mesmo, ela tem câncer de mama, eu também. O remédio da Tabata é diferente do remédio da Jaque. E isso é uma coisa que precisa ser entendida, assim como os tratamentos cirúrgicos também. Então, por que tem paciente que precisa tirar o estômago inteiro e paciente que tira uma parte? Por que? Então, a especificidade, necessidade cada paciente, né? É único. E na oncologia isso é fundamental. Então, não tem como responder a pergunta da Vani sem conhecer a Vani, sem estar com a Vani na minha frente, para entender. E, na verdade, a Vani precisa muito mais, provavelmente, de um oncologista clínico, né? Que é quem prescreve as medicações, né? No meu caso, eu sou oncologista cirúrgica, mas, enfim, trato com bisturi.
No caso da Vani, ela está em tratamento, como ela disse. O paciente que ele está nessa fase de tratamento, ele pode fazer atividade física? Pode e deve. É recomendado. Ele precisa. Precisa fazer. A gente tem os estudos, e na Eu Quero Saúde a gente também acompanha bastante pacientes oncológicos. A atividade física, ela tem uma efetividade nessa relação do tratamento com a fadiga, com a melhora do sono, também uma relação direta com o sistema imunológico. Recentemente a gente teve um caso cirúrgico de câncer de próstata, que a gente conseguiu ter também um delay ali de tempo antes da cirurgia, então aumentamos a massa muscular, teve uma melhora do sistema imunológico. Então essa preparação, por isso que é realmente individual e também é um trabalho interdisciplinar, uma coisa que eu luto muito. Vamos conversar, a gente da saúde, vamos tratar junto, porque isso traz sucesso. Relação de melhora do sono, uma outra questão também muito importante, a manutenção dessa massa muscular. Tudo isso vai trazer benefícios durante o tratamento. Os estudos também apontam alguns dados importantíssimos, que na pós-operação e também no pós-tratamento do câncer, a sobrevida de quem pratica atividade física ou teve ela também como recurso no tratamento aumenta de 40% a 50% na sobrevida. Isso é um número gigantesco. Se a gente for exemplificar, se a gente tiver 100 mulheres que não tiveram acesso à atividade física e 100 que tiveram, 50% disso teve um aumento da sobrevida. É um número muito expressivo para a gente não tratar, não falar, né? Então a gente precisa trabalhar junto. Eu amei que você tocou nesse tópico da questão da pré-habilitação. E aí, na cirurgia, né, já que é minha praia, o que acontece? O paciente chega com câncer e que tem indicação cirúrgica e ele quer operar agora, porque ele não pode conviver com aquilo e ele acha que ele precisa operar naquele momento. E muitas vezes a gente precisa de cirurgias, às vezes são cirurgias mais simples, mas muitas vezes cirurgias compartimentais, que saem vários órgãos, várias coisas, cirurgias longas. Fazer uma cirurgia, se preparar para uma cirurgia, é como se você estivesse se preparando para uma maratona. Então eu falo para os pacientes, a gente precisa perder tempo agora para ganhar tempo lá na frente. Então um paciente desnutrido, ele precisa passar por um suporte nutricional, receber imunonutrição, então para ajudar ele a cicatrizar melhor, a ele ter menos complicações. A prática de atividade física, principalmente num paciente que é sarcopênico, eu preciso recuperar a massa muscular dele, porque eu posso fazer a cirurgia mais linda do mundo. Se a máquina dele não estiver preparada para isso, o corpo não estiver preparado para isso, o trauma cirúrgico, né, que é gerado, eu estou fazendo aquilo para ajudar o paciente, mas o corpo entende a cirurgia como uma agressão. Se o corpo não está preparado para receber aquilo, e na cirurgia oncológica isso é essencial, principalmente em cirurgias de trato gastrointestinal, onde a gente vai precisar fazer costuras no intestino, que a gente precisa que o paciente cicatrize bem, enfim, é essencial a prática de atividade física e a equipe multidisciplinar para preparar aquele paciente. E pelo que você falou, e aproveitando também, foi publicado recentemente um estudo no New England Journal of Medicine, que é a nossa bíblia, né, dos médicos. E aí, só para exemplificar de uma maneira mais didática, existem vários tipos de estudos que são feitos, tá? Eu posso olhar uma série de casos que passou, olhar para um grupo de pacientes, o que eles tinham de fator de risco, e acompanhar para entender como eles evoluíram. Mas na medicina, o que muda a nossa conduta, o maior nível de evidência dos estudos, são os estudos de fase 3, os estudos prospectivos. Hoje, então, eu pego pessoas saudáveis ou pessoas, né? Eu quero testar aquele fator de risco, ou aquele fator protetor. E aí, foi desenhado esse estudo que foi publicado, que comparou um grupo que tratava câncer coloretal e foi fazer o tratamento com quimioterapia depois, um grupo que teve educador físico, que teve um acompanhamento intenso de exercícios físicos, de um lado, e um outro grupo que não teve um acompanhamento, um exercício físico tão regular e tão certinho, milimetricamente calculado, tá? Então, com exercício, sem exercício. E esses pacientes foram acompanhados durante o tempo e a gente viu a importância do exercício físico. Por que eu estou frisando a questão de ser um estudo de fase 3? Porque esses estudos, eles são randomizados. Você
equilibra os dois braços, tira fatores de confusão, possíveis fatores de confusão para esses achados. É o melhor tipo de estudo para você avaliar a interferência de um medicamento. Né? Então, você não vai ver nenhum medicamento na farmácia que não teve, nenhuma vacina que não teve um estudo de fase 3, que comparou quem recebeu ou quem não recebeu. E para exercício, a gente teve um estudo desse. Então, assim, isso hoje, prescrever exercício, o paciente sai da consulta, faça atividade, remédio, tem que fazer. Assim como você vai fazer cirurgia, assim como talvez você faça quimioterapia depois, você precisa praticar atividade física. De preferência com o personal, de preferência a cardio, né, cardiorrespiratória, aeróbicas, com exercícios resistidos para a questão de musculação. Então, a gente precisa aliar as duas coisas. Depois de tudo isso, né, eu acho até difícil quem está nos acompanhando não começar hoje a fazer atividade física. Corre para academia, mas ainda não, porque na volta tem mais bate-papo no Consulta ao Doutor. A gente vai para um breve intervalo. Te espero. Até já já. E nós estamos de volta com o Consulta ao Doutor desta quinta-feira. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E o nosso tema de hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer e também o Dia Nacional da Luta contra o Câncer de Mama. Eu te lembro que você pode participar pelo nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. Temos também a nossa enquete, dá tempo de você participar também. A gente vai ler no final o resultado para saber quais hábitos que você precisa colocar na sua rotina. Vamos colocar na tela novamente a nossa enquete? Quais hábitos você acha que deve adotar para prevenir o câncer? Praticar atividade física, evitar comer processados e embutidos, usar protetor solar ou fazer avaliações médicas de rotina. Ou tudo junto, manda no nosso WhatsApp, vai lá no nosso Instagram. Essa enquete está publicada no nosso Instagram, você pode ir lá, @Consulta ao Doutor HIT TV. Manda pra gente a sua resposta, vou adorar receber aqui, viu? E a sua mensagem no WhatsApp também. Lembrando que os nossos convidados de hoje é a doutora Jaqueline Nunes de Menezes, cirurgiã oncológica, e o Edson Timóteo, que é profissional de educação física e fisiologista. Olha, um assunto que rende, viu? Pega fogo. Tanto rende que a gente tem mais participação no nosso WhatsApp. Vamos ver, então? Coloca na tela, diretor, por gentileza. Vamos ver de quem é a mensagem. É do Elcio, de Pedralva, Minas Gerais. Elcio, um abraço para você. Muito obrigada pela mensagem. Nódulo é tumor? Teria alguma diferença entre um e outro? E aí, doutora? Então, como eu expliquei, tumor é um crescimento anormal das células. Então, sim, um nódulo é um tumor pequeno, porque a partir de um determinado tamanho, esse nódulo vira uma massa, certo? Então, são sinônimos, mas nódulo e tumor não é sinônimo de câncer. Acho que eu já deixei isso claro lá atrás, tá bom? Então, é super comum. A gente tem um nódulo de gordura, por exemplo, uma bolinha que cresce aqui, pequenininha, é um nódulo, que não necessariamente precisa de nenhuma intervenção, porque muito provavelmente é um tumor benigno de gordura ou um lipoma, tá? Então, sim, geralmente nódulos são tumores. Eu posso ter nódulos inflamatórios também, tá? Então, bati em algum lugar, um hematoma, enfim, algum processo. Eu tive uma infecção, um abscesso, isso cicatrizou e gerou uma cicatriz que ficou como um nódulo. Então, eu posso ter nódulos que não sejam tumor também, tá? Mas geralmente, quando a gente pensa no sentido da oncologia, geralmente sim. Tá. É muito interessante essa pergunta, né, do Elcio, porque eu imagino, Elcio, pela sua pergunta, posso estar enganada, que talvez ele tenha feito algum exame, constatou ali a presença de um nódulo e ele ficou preocupado. Eu já passei por isso também, fazendo exame de tireoide. Tem um nódulo aqui. Você já sai assim, sentença de morte. Sim. Joga no Google a pior coisa que tem. 3 dias de vida tem pra você. Nódulos da tireoide são extremamente comuns. Então, achado de um nódulo, e mesmo, gente, achado de nódulo não é sentença de morte, tumor não é sentença de morte. A maioria, 80% das mulheres tem algum tumor aí, porque são os miomas.
Miomas são tumores, os miomas são tumores benignos do útero, que na grande maioria das vezes, se não causam sintomas, enfim, não requerem tratamento, né? E mesmo a palavra câncer, acho que a gente precisa desmistificar a palavra câncer. Não, o paciente quando chega no meu consultório, né? fala, gente, ó, eu vou dar nome aos bois, a gente vai falar o nome, porque tem, não quero ouvir essa palavra. Vamos ouvir essa palavra sim, é uma doença que, como qualquer outra, tem muitos tratamentos. E hoje o mais bacana de ver é que a medicina tem avançado tanto que, mesmo os tumores que a gente não cura, a gente está cronificando. As pessoas estão convivendo com câncer, como convivem com pressão alta, com diabetes, enfim, tomando remédios, né, cada vez mais... A relação de vida é maior, exato, né? Então vamos dar nome aos bois sim e sem medo, né, sem se assustar. Tem mais uma perguntinha no nosso WhatsApp. Vamos abrir então a nossa tela e ver quem mandou a mensagem. Aparecida de Itu, interior de São Paulo. Um beijo, Aparecida. Obrigada pela sua mensagem. Tive câncer de endométrio em 2021. Fiz histerectomia total ampliada e passei por 3 sessões de braquiterapia. Porém, tive invasão angiolinfática. Nessa situação, eu também deveria ter feito radioterapia ou quimioterapia? Então, vamos lá, no sentido da resposta que eu dei para a Vani, se eu não me engano. Câncer de endométrio, inclusive hoje, é um dos tumores que a gente mais teve uma revolução, principalmente nessa parte molecular. Então, de novo, a gente precisa saber qual é o tipo histológico da Aparecida. É um tumor endometrioide ou era um tumor seroso ou de células claras, por exemplo? Estou citando aqui nomes, acho que ela vai entender. Então, o tipo histológico já influencia muito, tá? Então, não sei qual é o tipo histológico dela. A depender do tipo histológico, a gente até considera quimioterapia. Então, é um fator. Invasão angiolinfática é um fator que aumenta o risco de metástase, sim, principalmente linfonodal. Porém, é invasão angiolinfática substancial ou não é? Esse tumor dela, ele era mais superficial no endométrio ou ele infiltrava a parede do útero? Gente, a gente coloca tudo isso numa balança. O laudo anatomopatológico, que todo mundo só olha lá o nome do tumor, né, todas aquelas linhas embaixo. Então, invasão angiolinfática é substancial ou não é? Qual o grau de profundidade da invasão do tumor na parede do útero? Existiam linfonodos comprometidos ou não? Ela tinha, entendeu? Qual o tipo histológico? E mais do que isso, a classificação molecular. É um tumor que tinha um P53 aberrante? Ou perda de expressão das enzimas de reparo? Não sei. E tudo isso é colocado na balança para a gente definir o tratamento adjuvante, né? Ou seja, o tratamento que a gente faz depois da cirurgia. Traduzindo aí para você que você ficou, histerectomia é a retirada do útero, tá? Então é a retirada cirúrgica do útero. Na grande maioria dos tumores, a gente faz um tratamento cirúrgico inicial e a depender dos achados, do conjunto desses achados, também, né? A gente indica tratamentos adjuvantes, ou seja, que vão vir depois para diminuir o risco do tumor voltar. Se ela fez braquiterapia, eu imagino que ela devia ter um tumor restrito ao útero, enfim. A braquiterapia tem 2 grandes estudos mostrando que para alguns tipos de tumor, não sei qual é o dela, a braquiterapia seria sim suficiente sem a necessidade de radioterapia externa. Mas a depender, não. Então, de novo, não dá para eu dar essa resposta para ela sem conhecê-la e sem receber também todos os dados do tratamento dela, tá? Eu queria ressaltar aqui que hoje, especificamente, né, diante do Dia Nacional de Combate ao Câncer, saiu um dado alarmante que a gente comentou antes de começar o programa, que é um estudo da Fundação do Câncer, que aponta que mais de 60% dos casos de câncer coloretal, que foi muito falado, né, nos últimos meses, são diagnosticados em estágios avançados da doença, 60%. E a estimativa do Ministério da Saúde é que cerca de 45 mil novos casos devem ser diagnosticados este ano, né, até o fim do ano. Então, eu queria saber, doutora, por que 60% são diagnosticados já em estágio avançado, especificamente o câncer de colo retal? É muito triste pra gente ouvir esse dado, porque câncer coloretal é uma doença evitável. Tudo que a gente falou aqui de atividade física, obesidade, fumar, todos esses são fatores de risco para câncer coloretal. Segundo, é uma doença rastreável. Então, a maioria dos cânceres que nascem no nosso corpo, eles já nascem câncer, tá? Uma das exceções é o câncer coloretal, porque ele começa como uma lesão benigna.
ele começa como pólipo, todo mundo já ouviu essa palavra, tá? Então, é uma lesão inicial, benigna, pequenininha, como se fosse uma verruguinha, um cogumelozinho, aspas, que nasce dentro do intestino e com o passar de muitos anos, de 5, às vezes 10 anos, isso vai evoluindo para câncer. E existem exames de rastreamento, ou seja, exames feitos em pacientes assintomáticos que detectam o pólipo antes dele virar câncer. E quando eu removo o pólipo, eu estou removendo talvez um câncer que viria daqui a 5 ou 10 anos. Maravilhosa de tratamento. Então, é triste ouvir que 60% dos casos são diagnosticados em casos avançados, porque a gente poderia prevenir todos se a gente tivesse acesso à colonoscopia para todo mundo. E quem depende do SUS sabe que existe uma grande dificuldade mesmo para pacientes que são sintomáticos. Então, a gente tem dificuldade de acesso aos exames de rastreamento, isso é uma coisa que justifica esse atraso, tá? Existe muito o medo, então as pessoas têm os sintomas, mas elas ignoram, porque elas não querem talvez descobrir, não querem... e são sintomas inespecíficos, que infelizmente, às vezes, até por profissionais da saúde, enfim, por médicos não especialistas, e essa é a minha grande luta, inclusive quando eu ensino estudante de medicina, residente, enfim, saber entender que sintomas inespecíficos podem ser causa de câncer. Então, uma perda de peso inexplicada, um sangramento nas fezes, uma alteração do hábito intestinal, então meu intestino sempre foi preso, do nada ele mudou. Isso é indicação de fazer exames. Anemia em adulto, né? Anemia em adulto não se trata tomando ferro. Anemia em adulto, até que se prove, é perda de sangue. Então, o paciente precisa fazer uma endoscopia e uma colonoscopia. E o fato da gente ignorar essas coisas, juntamente com, infelizmente, questões sociais, de dificuldade de acesso, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo plano de saúde, não estão tendo condições de pagarem plano de saúde. E tudo isso justifica, né? É triste, é muito triste. Então, vamos lá. Esse tipo de câncer, ele é principalmente causado por maus hábitos. É isso. De novo, idade é o principal fator de risco, enfim, questões hereditárias podem ter interferência, tá? Mas sim, principalmente hábitos alimentares. Então, consumo de alimentos ultraprocessados, alto consumo de carne vermelha tá associado, tabagismo, enfim, a gente sedentarismo. Tem, no mestrado agora eu faço o estudo de comportamento sedentário. Isso também é um dado muito interessante de a gente analisar, que é a evolução da população e do nosso comportamento social. Então, antes, a gente não praticava atividade física, mas tinha uma vida mais ativa, né? Então, as profissões faziam que você se movesse mais, você andava mais, você subia mais escadas, você lidava com cargas, pesos. E a gente tem uma evolução, entre aspas, ou se a gente... né, involução do comportamento sedentário, né? Então, hoje, a gente passa muito tempo em comportamento sedentário. O comportamento sedentário ele é classificado por toda atividade sentada ou deitada, mesmo em empenho intelectual. Então, isso tem um impacto direto sobre a relação de saúde e também nesse avanço. Outra relação muito interessante, a gente tem os dados de sarcopenia, que é perda de massa muscular, fisiologicamente a partir dos 40 anos, que é o envelhecimento natural. Os estudos já indicam sarcopenia aos 30 anos por desuso. Então, nós temos uma relação que se cruza. E o obeso sarcopênico. O obeso pode ser sarcopênico. Tem muita massa adiposa e pouca massa muscular. Então, essas colocações que a doutora fez são interessantíssimas para a gente pensar em saúde coletiva de uma outra maneira, né? O consumo menor de tela. O Japão fez uma indicação interessante na sua... O Japão, a cultura tem indicações que não são lei, mas que a população recebe isso de uma forma muito aguda, de que o consumo de tela deveria ser 2 horas por dia. E eles fazendo manifestações que eles não querem nem indicação, porque eles se sentem transgressores, né, de indicações lá. E aqui a gente tem, tanto na vida adulta, um alto consumo de tela, muito comportamento sedentário, e a gente tem uma questão muito interessante a analisar nos estudos e também num futuro próximo, que são as crianças.
né? A gente já tem um número de obesidade infantil muito alta, uma inatividade física e o comportamento alimentar muito alto. Então, são discussões que vão impactar ainda muito mais na saúde geral, no SUS, né? Na saúde que tem acesso a todos, mas que tem, sim, as suas respostas. A gente pode se movimentar mais, a gente pode, ao invés de abrir saquinhos, descascar frutas, legumes e ter um acesso à alimentação melhor. Eu posso caminhar mais, que é a defesa. Não adianta eu ir à academia, 7 horas da manhã, né, fazer ali um treino resistido e posso até invalidar porque eu fico de 6 a 8 horas sentado sem interrupção. Então, eu preciso ser ativo. A gente desafia os alunos da Eu Quero Saúde, juízes, doutores, né, que ficam às vezes muito sentados. A cada 1 hora, eu preciso levantar 10% desse tempo. Ou a cada 20 minutos, 2 minutos de pé fazendo alguma atividade. Se eu levanto, eu interrompo o comportamento sedentário. Nossa, gente. O estudo do exercício que eu citei foi com pacientes com câncer coloretal. Então, respondendo a sua pergunta. Isso é incrível. Vamos abrir o nosso WhatsApp, porque tem mais uma mensagem. Vamos colocar na tela, diretor. Ana Prado, de São Paulo. Boa tarde. Sou paciente oncológica com câncer de ovário e da doutora Jaqueline. A atividade física me ajudou muito durante as quimioterapias. Musculação, esteira e dança aliviaram meus sintomas e reduziram minhas dores. Obrigada, Ana Prado. Um beijo para você. Ana, um beijo. Muito querida. A gente tem uma relação muito... Ana. Posso falar de um ponto favor. que a Ana falou, da sua paciente? Que bonito, pelo meu parabéns, doutora, que emocionante. Ela falou ali da dança, né, e também das outras atividades. Mas olha que interessante, buscar as atividades que tragam prazer, cara. E isso também é fisiológico. A atividade física, ela libera uma dopamina de recompensa. Você começa ali com ódio, entre aspas. Aquela raiva, não vejo a hora de ir embora. Mas depois Ai, será que eu vou? Será que eu vou? Acho que hoje eu não vou. Isso tem impacto direto na saúde, a dopamina. E depois aquele relaxamento do conquista que eu sou demais da serotonina, aumentando o sistema imunológico. O banho é mais gostoso, né? Depois Exato. Você dorme melhor. É a mesma substância que é um chocolate na boca. Olha que louco, né? Ou talvez dos vídeos curtos de internet e outros estudos também vinculam a pornografia. Olha só que como isso é pesado. E a atividade física, ao contrário dessas outras atividades, elas geram saúde. Né? E as outras atividades... Mesmo benefício, o mesmo bem-estar. Bem-estar e além e de saúde. tudo, e a gente tá falando aqui de câncer, mas não sei se vocês repararam, esses fatores de risco todos que a gente tá citando para câncer também são os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Que mata mais o nosso país, né? Que câncer, talvez a partir de 2030, comece a matar mais. Mas hoje a principal causa de morte ainda são as doenças cardiovasculares. Câncer tá quase chegando ali. São os mesmos fatores de risco. Os vasculares hoje têm mais impacto sobre as mortes do que acidente de trânsito e violência. No nosso país, em violência. Então, os dados relacionados diretamente ao sedentarismo, a gente tem o cardiômetro, que é um site incrível da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ele atualiza por segundo as pessoas que faleceram por questões cardíacas. Gente, é muito legal isso que a gente estava falando, né? Porque realmente, parando para pensar, todo mundo que está nos acompanhando, a gente ficou mais preguiçoso, né? Filme no streaming, antes a gente ia... Tá tudo no celular, antes a gente ia para locadora, enfim, pegava mais escada. Hoje, praticamente todo mundo mora em prédio e cada vez mais. E aí, pega elevador, não usa escada. Realmente, a gente está ficando mais preguiçoso e fica esse alerta. Eu falo no mestrado que a gente também, enquanto humanidade e desenvolvimento do ser humano, a gente lutou por esse conforto, né? Da caverna, do alimento, a gente lutou nós construímos esse conforto. Só que esse conforto teve um prejuízo. E mentalmente precisa realmente de uma organização. É muito difícil que você vai acordar de manhã assim, falando, nossa, minha maior vontade hoje é ir treinar. Eu treino mais de 300 dias por ano. Eu treino 6 vezes por semana, às vezes 7, porque também faço jiu-jitsu e tenho ali outras atividades. Não existe um dia que eu não acorde pensando, hoje eu não vou. Então, existe realmente um empenho para que você faça uma educação, para que você submeta
o seu corpo e o seu intelecto à prática de atividade física. É uma luta consigo mesmo, Todos os né? dias. Vamos ver o resultado da nossa enquete que a gente colocou lá no Instagram. Eu quero saber, então, quais hábitos você deve adotar para prevenir o câncer, que você acha que você precisa colocar ali no seu dia a dia. Fazer avaliações médicas de rotina, 56%. Evitar comer processados em segundo lugar e embutidos com 33%. Praticar atividade física, 9%, e usar protetor solar, 2%. Eu confesso que eu não esperava Também não. esse resultado. Então, e aí mostra, né, ressalta aquilo que a gente falou ao longo do programa, né, a doutora Edson, de fazer exames de rotina, buscar ali, né, o acompanhamento, porque o acompanhamento, ele detecta se tiver, né, doença, detecta antecipadamente, né, no Que é a estágio prevenção inicial. secundária que a gente fala, E aí rastrear. você consegue fazer todo o tratamento. Gente, por favor, façam, né? Façam os seus exames de rotina, a sua consulta E só regularmente. uma observação com relação a câncer especificamente. Nem todo exame de rotina previne câncer, tá? Então, o ultrassom de tireoide, por exemplo, não, né, assim, não existiria. Até o próprio ultrassom transvaginal, não sei se vocês sabem, mas os estudos mostram que o ultrassom transvaginal de rotina que as mulheres fazem todo ano não diminui a mortalidade para câncer de ovário. Então, eu vejo mulheres fazendo ultrassom transvaginal todo ano, mas não fazem colonoscopia, e colonoscopia reduz mortalidade. Então, os 5 principais tipos de câncer no mundo, aliás, os 6, e achei a informação do protetor solar, eu preciso falar aqui. A gente nunca fala de câncer de pele, a gente nunca vê câncer de pele nas estatísticas. Sabe por quê? Porque ele é tão comum, mas tão comum, que ele é o primeiro lugar disparado. Então, a gente já deixa ele de fora, porque é extremamente comum. Então, o protetor solar tem que ser hábito, tem que ser independente da cor da pele, independente se a gente vai trabalhar, né, vai se expor pouco No ao sol. não. Usar protetor solar, tá? E quando a gente vê os 5 principais tipos de câncer no mundo, então mama, próstata, pulmão, colo retal, colo de útero aqui no Brasil, gente, todos esses 5 têm algum exame, algum método de rastreamento que diminui mortalidade, todos eles, tá? Pulmão tem exame de rastreamento? Tem. Então, tomografias em pacientes de alto risco, tomografias anuais com baixa dose de radiação, em pacientes com carga tabágica alta, são exames que são indicados. Olha, eu acho que assim, depois de tudo isso, depois desse tempo que foi assim, valiosíssimo, eu aprendi muito, eu tenho certeza que você também. E aí ficou naquela dúvida, quer acompanhar o Instagram da doutora, do Edson, entrar em contato com eles? Eu já vou passar para você então o contato da doutora Jaqueline Nunes de Menezes. O Instagram aparece na sua tela, @doutora DRA. Jaqueline Menezes, com Z, aparecendo aí. E C antes do quê? E o C antes do quê. E o site dela, doutora, abreviado, jaquelinemenezes.com. O Jaqueline é Jaque com C e Q-U-E. E agora do Edson é o @euquerosaúdeoficial. Tudo junto. Amei. Doutora Vou te seguir. Edson, adorei o nosso bate-papo. Poxa, uma Foi delícia. importantíssimo. Fica aquele alerta, né? Para que a gente faça atividade física, prevenção. Importantíssimo. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Tabata, prazer Até a foi nosso. próxima. Obrigado, um super beijão para os meus filhos, para minha família, minha esposa. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero amanhã novamente. Um beijo para você. Tchau, tchau.